Acreditamos em um mundo melhor. E este mundo só é possível com respeito à memória dos que já passaram e respeito à nossa diversidade. De todos os provérbios e crenças sobre a nossa cabeça, o que eu mais gosto é aquele que diz que nela moram nossas angústias e tristezas. As tranças entrelaçam nossas dores, até que nos curemos das dores do mundo. Por isso, elas carregam um significado tão profundo, tão profundo, tão profundo. Diversidade de cores, crenças, corpos, ideias e afetos. A porta para este mundo novo está diante de nós. Basta abrir um livro e sentir a criança que nos habita mostrar o verdadeiro caminho. Nós já está cansado de ser tirado de lado simplesmente por ser quem que nós é. Para vocês, a nossa arte não é arte, nosso estilo é malandragem, demonizam nossa religião, o que nos mata é a sua falta de fé. Tô cansada só de ódio, querendo é amar, só desejo muito amor e menos guerra para lutar. Não existe mais chibata, só existe a esperança para um novo amanhecer. O Festival Literário Internacional de Araxá entra na sua 12ª edição e comemoramos com essa edição com Memória, Literatura e Diversidade. Nós temos 25% de homens brancos, 25% de homens negros e igual em matéria de mulheres. Porque temos lugares de falas diferentes, porque viemos de lugares diferentes, perspectivas diferentes. Isso mostra por que a diversidade é boa e a gente deve acabar com o racismo, com o machismo, com as discriminações todas. A gente não quer vir a uma cidade como Araxá ou como qualquer outra cidade e trazer o nosso saber, sabe? Não pode ser nada de cima para baixo. Tem que ser em comunhão. Né? Isso vai fazer com que isso cresça de fato. Um dia, se a gente sair daqui, isso continua por outras mãos, por outras vozes, por outras pessoas, né? E eu acho que a gente vive um tempo que a gente está assim, precisando conversar. Ninguém está entendendo nada, está todo mundo se sentindo muito sozinho, é um tempo muito complexo. E não tem nada como a literatura, como tábua de salvação melhor, aliás. Comme vous savez, en France, nous avons depuis quelques semaines l'extrême droite qui arrive au pouvoir. La diversité n'est pas vraiment un sujet en France, c'est un contre-sujet puisque justement on est très peu à défendre la diversité dans mon pays. Antes, para mim, a memória era só onde ficaram meus sapatos, onde ficou minhas chaves, onde ficou aquela coisa quando eu era criança, né? Mas agora me dou conta que a memória é algo mais poderoso, né? Que é a que te faz, né? Lembrar coisas e escrever coisas que você não experimentado. Uma boa forma da gente se organizar e ter mais consciência afetiva da que nós sentimos é também conversando com a nossa memória. E a ancestralidade tem um papel chave nisso, porque a ancestralidade é uma memória ampliada, uma memória que ela conversa não só com a gente como pessoa, mas com a nossa comunidade e com o destino da humanidade também. No Quando Me Descobri Negra, que eu publiquei há 10 anos pela primeira vez, eu escrevi: eu tenho 30 anos, mas sou negra há apenas 10. Antes eu era morena. A literatura me trouxe essa possibilidade de perceber que eu era uma mulher negra. Chega uma hora que a gente se reconhece. Chega uma hora que a gente entende que muita coisa do que nos aconteceu, muita coisa do que nos ocorre no dia a dia está relacionada à nossa ancestralidade, que esse é o nosso pertencimento. Olha, a democracia, a memória, você viu porque que é importante, né? Quer dizer, tiveram alguns grupos políticos que simplesmente começaram a questionar a democracia, a querer fazer regime autoritário, que não conhecem a história do Brasil. Então acho que é importante a memória vir, através da literatura, a esclarecer o passado e alertar as pessoas para coisas que possam acontecer no futuro, né? A ditadura, ela tem essa coisa porque é o máximo do pacto da branquitude.
Por isso que eu falo que existem muitas histórias para ser contadas. Uma delas seria essa, né? Contar a ligação de como o racismo no Brasil ganhou uma nova força no período da ditadura militar. O corpo já está desde sempre apagado. O corpo não existe. Ele é sempre uma questão. E foi a literatura que me ajudou a chegar nesse corpo, ou estabelecendo com ele uma outra relação. É também inevitável lembrar que estamos aqui nesse país para disputar o nosso próprio corpo com um bando de canalhas que querem usurpar o nosso corpo. A leitura, ela rebate no valor simbólico, ela rebate na economia, mas ela é cidadania, ela é condição de cidadania, ela é condição, inclusive, de democracia. A gente vê bem que se nós não tivermos leitura, né, nós corremos riscos, inclusive, como uma sociedade democrática. Como todo mundo, o menino maluquinho cresceu. Crescer virou um cara legal. Aliás, virou o cara mais legal do mundo. Mais um cara legal mesmo. E aí foi que todo mundo descobriu que ele não tinha sido um menino maluquinho. Ele tinha sido um menino feliz. Então, Ziraldo, ele representa, pelo menos para nós que trabalhamos com a literatura infanto-juvenil e a literatura infantil, o papa da literatura. Então, um festival desse homenageando Ziraldo é retomar, reafirmar a importância dessa pessoa, né, que marcou a vida de muitas crianças. Bom, eu acredito que a escrita do Ziraldo, ela se resume em potencialidade. Todos os personagens dele são muito potentes. O Menino Maluquinho, que é o mais conhecido, ele representa a inocência das crianças, ele é um personagem muito forte e conhecido por todo mundo. Só que a gente entende também a potencialidade de outros personagens criados por Ziraldo. Eu fico muito incomodada quando a gente pensa na infância como futuro. E aqui no Fli Araxá, a gente percebe que a infância é presente. Então, não é um cidadão que está no vir a ser, ele é. A gente precisa ouvir as crianças, a gente precisa prestar atenção nas crianças. Eu me alimento muito, muito. É um momento de reflorestar esse imaginário das crianças com outras perspectivas, para além dessas que, no geral, trazem visões muito estereotipadas, né, de povos indígenas. Gostei muito do evento. Tem rampa de acesso, bem acessível o evento e amplo. Foi respeitado a fila especial, prioritária, e pessoal muito educado, atendimento bom. A gente está gostando. Festival acessível. Aqui temos intérprete de Libras. Eu nunca tive isso em outros lugares, então para mim, trabalhar no Fri é um privilégio muito grande. Eu tenho orgulho, né, de falar que eu sou cozinheiro do Fri. Porque as pessoas falam assim, comida afetiva. Então assim, daí eu falo assim, é comida de mãe mesmo. Eu aprendi muito com as histórias contadas aqui, com pessoas diferentes, um universo que realmente eu não conhecia, né? Eu saindo daqui com uma bagagem de conhecimento, de aprendizado diferenciado. Passamos agora a entrega do prêmio aos vencedores da categoria de desenho, que contempla estudantes de 4 e 5 anos. Augusto Silva Batista! Eu quase chorei de alegria. E eu senti com alegria por causa que eles me chamaram. Eu fiz o Menino Maluquinho desenhando o gato do Famero Brito. Luan Ribeiro Fernandes! Eu fiz sobre o Ziraldo, porque o Ziraldo fez muito amor aqui na Terra. Como as crianças, lembra sempre deles. Ana Rita Cardoso Alves. Porque eu conheci o Frix
foi por um vídeo de um influencer que eu gosto. A professora Maluquinha eu acho uma personagem muito boa, então eu quis juntar. E com o autismo também, né, que está sendo tão debatido, a aceitação do autismo e tudo mais. Eu sou autista, dizia o melhor astronauta. Estendeu-me a mão. Querido, quer ir à frente explicar seu desenho? Era um mundo preto e branco. Mas a lua era Flix. São mais de 30 autores locais lançando livros. É importante para a cidade porque há uma cena cultural muito forte em Araxá e o Fleiraxá é um momento de visibilidade para essa série de autores que estão aqui e precisam desse espaço e buscam esse espaço porque é uma plataforma que daqui do Fleiraxá eles falam para o mundo. Eu acho que o teatro ele modifica o modo como a gente lida com o espaço, com as outras pessoas, o modo como a gente habita o nosso próprio corpo, habita a palavra. Eu acho que essa formação foi algo que foi, de alguma forma, me levando para a escrita mesmo inconscientemente. E quando eu finquei os meus pés na escrita, o teatro não foi embora, então eu fico nessa fronteira. Esse festival, eu acho que ele está trazendo uma luz, ele é precursor de uma postura, ele tem um propósito. Eu acho que o grande trabalho de qualquer pessoa que faça desde um evento público a um livro que vai ao público, é ter um propósito, é compreender que nós não somos sozinhos, a gente está inteiramente conectado com todo mundo. Então, o Cartas para Minha Avó ele surge nesse contexto e de olhar para minha mãe, de entender o contexto da minha mãe e da minha avó, de olhar para esse feminino no lugar da potência que é esse feminino, no lugar do cuidado que é tão fundamental e que eu fui ensinada a me distanciar disso. Foi um livro muito doloroso de escrever, foi muito difícil escrever esse livro, mas ao mesmo tempo é o meu livro que me deu mais prazer de ter escrito. Eu sempre li muita literatura desde criança, mas por algum motivo essa poesia ela tinha um código indescritível para mim, e isso só mudou quando eu cheguei na literatura indígena. Quem lê a partir da perspectiva indígena tem uma compreensão completamente diferente de mundo. Se você pegar a história da infância e da adolescência, no Ocidente sobretudo, você vai ver que essas pessoas sempre foram silenciadas. Mas eu acho que a gente precisa observar a potência desse pessoal. Eu queria que a gente escutasse mais crianças, ouvisse mais crianças, ouvisse mais adolescentes, porque a gente ia ver um outro mundo, uma outra perspectiva. É a 12ª edição e para a gente é uma alegria continuar apoiando todo esse projeto e que, além de fomentar a cultura, a gente tem aí essa parte com as crianças, de trazer autores, de valorizar os autores aqui da cidade de Araxá. Muita gente vê da diversidade das pessoas que vêm aqui. Principalmente pelo tema ser diversidade, a gente vai ver diversas pessoas e passar a notar elas e como cada um é diferente. E isso também é muito bacana. Cada um tem a sua forma de se expressar. E pessoas visitantes que veem a forma com a qual a gente se expressa, que a gente compõe uma mesa, que a gente faz uma entrevista que seja, a gente passa a ver a diversidade de tudo aí. A literatura é plural, a gente tem que festejar todos os gêneros literários e todos os gêneros sexuais e todos os transgêneros. Nós estamos falando de pluralidade, estamos falando de palavra múltipla, palavra de todos, de todas, de todes. O slam é uma poesia marginal, é uma poesia marginalizada, é uma poesia que vem de dentro e vem do olhar para a sociedade, né? E quando a gente pensa num festival que envolve a cidade, que esse festival envolva todas as pessoas e fale de todas as pessoas. Para a gente trabalhar a questão de combater a desigualdade social no Brasil, isso passa necessariamente por combater o racismo. A arte é a salvação da humanidade para mim. A literatura é o instrumento mais apropriado que eu conheço para que a gente tenha essa organização, essa reorganização pessoal, política e social. O desabafo! É nóis! O desabafo! É nóis! O desabafo! É nóis! O desabafo! É nóis! Orgulho de ser brasileira porque é dentro daquilo que eu faço, né? Eu tenho certeza que a gente o tempo todo construiu esse Brasil. Se alguém estraga o Brasil, não somos nós.